Paz a todos, irmãos. Como eu havia prometido antes, eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo sobre a Páscoa, as suas divindades pagãs, né, que são celebradas hoje, e a verdade contextualizada na Escritura. O que realmente deve ser celebrado no dia da Páscoa e o que é hoje visto em termos de idolatria da Páscoa e o que foi divulgado através dos anos. Eu vou fazer essa comparação, mostrando para vocês o que é a verdadeira celebração da Páscoa e o que ficou assimilado, né, através das divindades pagãs. Essa aqui, pessoal, é a deusa Ostera. Essa deusa, na verdade, ela foi assimilada junto com alguns cultos cristãos na época de Roma. É uma deusa germânica, como eu falei, chamada Ostera. Ela é o símbolo da fertilidade e através dos ovos de Páscoa, do coelho, todos esses símbolos aí que eram cultuados pela sociedade germânica e depois por Roma também, isso tudo foi assimilado e virou um caldo, né? Que nada tem a ver com o verdadeiro símbolo da Páscoa, que eu vou explicar mais pra frente depois para vocês. Então, assim, a Páscoa, ela não tem relação nenhuma com esses ídolos, né? Com essa deusa, que é a chegada da primavera, que era, na verdade, para que essa deusa propiciasse boas colheitas, por isso que se utilizava a procura dos ovos e tudo isso. Então isso aí nada tem a ver, não tem relação nenhuma com a verdade que está escrito na Escritura, né? Que está relatado lá. Pronto, pessoal, a gente vai aqui para a Escritura em Amós, transliterado para Êxodo, capítulo 12, onde a gente tem a definição da Páscoa, tá? A Páscoa. Daqui em diante, este será o primeiro mês do ano e o mês mais importante do vosso calendário. Todos os anos, no dia 10 deste mês, isto será o que tereis de anunciar ao povo de Axoru: cada família tomará um cordeiro. E se tratar de uma família pequena, poderá partilhar um cordeiro com outra pequena família, sua vizinha. Dependerá, portanto, do tamanho da família. Este animal deverá ser um macho de 1 ano, ovelha ou cordeiro, mas sem defeito algum. Na noite do dia 14 deste mesmo mês, que aqui não está escrito, tá, gente? Depois eu vou explicar para vocês mais para frente qual é o mês, tá? Todos esses cordeiros serão mortos e o seu sangue posto nos 2 lados e na parte de cima da entrada da casa. Vai. Avançando ainda, gente, aqui no mesmo capítulo, a gente vê essa passagem que diz: esta celebração durará 7 dias, durante os quais comereis apenas pão sem fermento. Tanto no primeiro dia da celebração como no 7º haverá serviços sacerdotais especiais para toda a congregação e não se fará trabalho de espécie alguma, exceto o necessário para a preparação do alimento. Então, gente, a gente vê que o dia, né, da Páscoa, o principal dia, é o dia 14 e os 7 dias que se seguem até o dia 21 desse mês da Páscoa, que é o principal do calendário hebraico. E o que é que a gente toma como lição em relação a isso? Que na Páscoa não tem nada a ver com celebrar coelho, nem matar coelho ou qualquer outro animal que seja. O cordeiro é que é visto como um animal sagrado, puro, que deve ser partilhado, inclusive, entre as famílias que não têm tanta condição. Então, não tem relação nenhuma com esses ídolos que eu falei anteriormente no vídeo. Aí mais pra frente a gente vê que o próprio Criador, ele nos orienta quando formos questionados o que é a Páscoa para vocês e o que ela significa. Lembrem-se disto, é uma lei para sempre, para vocês e para a vossa posteridade, quando entrarem na terra de Al-Hurrim, que vos der, tal como prometeu, quando estiverem a celebrar esta Páscoa, e os vossos filhos vos perguntarem: o que é que isto significa? Responderão assim:
é a celebração do fato de Al-Ru'u ter passado sobre nós, sobre as casas do povo de Axoru e ter matado apenas os egípcios. Passou sobre as nossas casas e não nos destruiu. Então todos inclinaram as suas cabeças e adoraram em Al-Ru'im. Então, gente, na verdade, a celebração da Páscoa, ela significa a retirada do povo hebreu do cativeiro egípcio e o milagre que o Pai Eterno fez de ter livrado os primogênitos hebreus e, na verdade, ter tomado a vida dos primogênitos egípcios. E aí, o que foi feito nessa noite? As famílias egípcias, as famílias hebraicas, desculpa, elas sacrificaram um cordeiro. Elas pegaram o sangue e pintaram a porteira das portas dessas casas das famílias hebraicas. E quando vinha o fôlego do Pai e via essas porteiras com esse sangue, né, pintado na porteira, aí o fôlego livrava essas famílias e iam somente para as casas egípcias. Então a Páscoa é isso, é esse o verdadeiro significado. É a libertação, a transformação através do milagre do Pai. E todo o povo de Axoru seguiu as instruções que Al-Ru'im deu a Merusha e a Arão. Naquele mesmo dia, Al-Ru'im trouxe para fora do Egito toda aquela grande multidão do povo de Axoru. Gente, eu falei agora, exemplifiquei a origem da Páscoa, a instituição da celebração pascal, segundo o calendário hebraico, né? Isso em relação à antiga aliança, que é conhecida como Velho Testamento. Mas a gente vê também, lendo a Escritura, eu tive essa curiosidade de saber por que a Páscoa ela também estava relacionada ao fato do Salvador e Al-Rucha ter sentado com os apóstolos, ter dividido o pão e o vinho, onde ele disse que era o corpo e o sangue de Al-Rucha, nossa salvação. E eu queria entender, né, o que era que isso significava, porque eu ainda não tenho conhecimento completo para isso, para dizer essas duas instituições, né, esses dois significados, da antiga e da nova aliança. E aí eu pesquisei um pouco e vou passar aqui para vocês agora de acordo com o Novo Testamento, né, mais ou menos o que é a celebração da Páscoa. Aqui a gente vai em Coríntios 5, certo? Coríntios 1, 5, versículo de 7 a 8. Limpem-se, pois, de toda essa velha levedura, tornem-se uma massa sem fermento, para que todos se mantenham incontaminados. O Merusha-Rai, o cordeiro de Al-Ru'u, foi sacrificado em nosso lugar. Celebremos, pois, essa celebração espiritual, deixando para trás o fermento da maldade, a antiga vida, podre de tanto vício, de tanto pecado, que em vez disso participemos nessa celebração espiritual com o pão puro da sinceridade e da verdade. Então, gente, a gente vê que no Novo Testamento há um novo significado para a Páscoa, que é justamente a morte e salvação de Al-Rucha e a dedicação que ele teve, né, para livrar os nossos pecados através do sacrifício. Não só isso, como toda a tentativa que ele fez de passar os seus ensinamentos e mais ainda a transformação que deve haver em cada um através da verdade da Escritura e a libertação que ela nos proporciona. Bom, pessoal, a gente avança aqui para Cáfos, mudado para Pedro, ainda no Novo Testamento, para exemplificar ainda, né, nessa mesma revelação sobre a Páscoa. A gente vai lá em Pedro 1, certo? Capítulo 1, versículo 18. Vocês sabem que Al-Ru'u pagou um preço para vos livrar daquela forma inútil de vida que receberam por tradição dos vossos pais. E esse resgate pagou não com ouro ou com prata, mas com o precioso sangue de Merusha-Rai, o cordeiro de Al-Ru'u, sem pecado e sem mancha.
E Al-Hu designou com esse propósito ainda antes da criação do mundo, mas foi agora manifestado nesta fase final da história, para vosso bem. Por meio dele confiam em Al-Hu, que o ressuscitou da morte e o exaltou, para que a vossa emuná, que é crença, tá, gente? E esperança descansem nele. Então a gente vê que no Novo Testamento, o cordeiro que era sacrificado lá pelos hebreus na Páscoa, né, bem na origem dela, na verdade passa a ser o próprio Mehushihai, né, através do seu sacrifício, da sua penitência, na sua tentativa realmente de nos salvar e de conseguir fazer com que as pessoas entendessem e o seguissem seu caminho, seus passos e as suas palavras. E quando ele fala que ele, na verdade, pagou esse preço para tirar a gente daquela forma inútil de vida, gente, é porque o próprio povo do Criador, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo que a idolatria pagã, ela era condenada, inclusive com a morte, eles continuavam, através de gerações e gerações, procurando a idolatria, assim como a gente vê hoje. A gente perde muito tempo procurando um vídeo no YouTube sem profundidade nenhuma, assuntos que em nada nos acrescentam, quando na verdade a gente pode abrir a escritura aqui e ver o que é a verdade sobre a vida, não só sobre a Páscoa, mas todos os outros calendários, todas as outras festas comemorativas. Nada disso tem importância, né? A não ser para o comércio, a não ser para desviar a nossa atenção do que realmente importa. Então basta abrir a escritura para ver o que realmente é relevante para a gente, né? E para o nosso crescimento também. Então esse foi o resgate que o Criador fez. Foi através do Filho dele que ele tentou mostrar, em mais uma tentativa, que a gente deveria voltar a buscar o Pai. Voltar a buscar o verdadeiro Criador e deixar de lado esses ídolos, né? Como é visto até hoje. Bom, pessoal, eu procurei mostrar aqui esse símbolo da cruz para vocês e a imagem do Salvador pregado nele, porque na verdade a Semana Santa nas igrejas, ela cultua muito esse símbolo, né? E toda aquela passagem do Salvador, aquela tortura que ele sofreu até ele ser pregado, entre aspas, numa cruz. Porque o que a gente sabe de fato é que ele nem foi nem pregado numa cruz, de certo. Foi um madeiro, que é relatado na escritura, que depois eu vou me aprofundar mais nesse símbolo no próximo vídeo. Mas assim, só para falar para vocês que eu acho que se era para se aprofundar na escritura e na palavra, a Semana Santa, ela não deveria ser vista como uma forma dessa encenação que a gente vê nas passeatas das igrejas católicas, né? Mostra o nosso Salvador sendo chicoteado, aí vai, anda com aquela coroa de espinhos, aí tem um monte de atores. Ou seja, é uma encenação que é para a gente realmente entender e continuar passando de geração em geração, quando na verdade eles esquecem o verdadeiro significado e a revelação da Páscoa, que é a transformação, a escritura. Aí esquecem os ensinamentos do nosso Salvador antes disso, a revolução que ele fez, né, com os escribas da época. Então, assim, esqueceram que o nosso Salvador passou até a chegada da cruz e na Páscoa pegaram esse símbolo, e não estou falando só da Igreja Católica, gente, mas de todas, a evangélica, pentecostal, batista, por aí vai. Se eu estiver ofendendo alguém, eu já estou pedindo desculpa de agora, porque na verdade essa é uma crítica que eu faço, porque até eu mesmo, antes mesmo de conhecer a verdade, eu mesmo dava importância a isso. Não que isso não deva ser importante, a gente deve conhecer toda a história do nosso Salvador, mas a gente deve focar na verdade. E aí, para falar um pouco mais sobre a cruz, eu vou deixar para o próximo vídeo.
E fica aqui uma reflexão sobre a Páscoa, né, e a verdade acerca dela. Até o próximo vídeo.